Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão, em verso 18 novamente, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela alegria que temos de estar diante da tua palavra, de estar diante da tua revelação para as nossas vidas. Cremos que ela é inspirada, Senhor, e proveitosa para todas as situações de nossas vidas. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que nós possamos estar com os ouvidos e corações abertos a receber aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. É assim que eu te oro em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nessa noite, o tema da nossa mensagem é uma fé aprovada. Uma fé aprovada. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, em alguma situação, já passamos por testes, provas, situações que nos provam, seja desde cedo na escola, quando fazíamos provas para testar o nosso aprendizado. Nós passamos por testes, provas, no trabalho, muitas vezes, quando enfrentamos desafios que testam a nossa capacidade, enfrentamos provas e testes em muitos momentos ao longo da nossa vida. Quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, a gente tem que fazer uma provinha, nesse caso, teórica e prática, né? Muita gente que na prática só falta morrer do coração. Não é fácil não. Prova prática de autoescola é um negócio absurdo. Eu não sei como os irmãos assim, igual o Ivanildo, né? Dirige umas carretas como é que fala? Bitrem. Porque às vezes estacionar um carro é difícil, tem gente que não consegue fazer a baliza na prova da autoescola. Mas o fato é que nós passamos por provas, testes em vários momentos da nossa vida, situações que nos desafiam e nos testam em diversas situações. A própria palavra do Senhor nos dá esse ensinamento de que, por exemplo, Paulo e Tiago vão falar algo no mesmo sentido, que nós, quando testados, provados, nós deveríamos permanecer firmes. Por quê? Porque a perseverança nesses momentos de provação, de teste onde somos testados, nos leva a algo precioso da parte do Senhor. Ao amadurecimento na fé, à esperança, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 5. E a palavra do Senhor também nos mostra que há um tipo de prova, um tipo de teste que é mais difícil, que é justamente a prova da nossa fé, os testes da nossa fé. Deus permite em vários momentos da nossa vida que a gente passe por momentos de provação. Nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. Deus permite que nós passemos por momentos de provação
ao longo da nossa vida para nos ensinar, para muitas vezes nos fortalecer, para em diversos momentos revelar a veracidade, o tamanho da nossa confiança nele. Aqui em Romanos capítulo 11, nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos um dos maiores testes relatados na palavra do Senhor, registrados na Bíblia. Abraão sendo chamado a sacrificar o seu filho Isaque. Esse foi um momento crucial para Abraão, para Isaque e para a história, para a nossa história cristã. Porque Abraão havia esperado décadas. Os irmãos sabem que quando ele recebeu a promessa do Senhor lá em Gênesis 12, não foi logo no dia seguinte que a promessa do seu filho se cumpriu. Demorou muitos anos, tempos, para que o seu filho, o filho da promessa, com Sara, viesse a nascer. E agora, naquele momento, onde nós conhecemos a história, como o texto nos relatou, onde Deus pede a Abraão que ele sacrificasse o seu filho. Para Abraão parecia que Deus estava pedindo algo impossível, algo extremamente absurdo. Na nossa realidade isso é absurdo. Já pensou um pai sacrificar um filho? De fato era. Mas imagine você, Deus falando como falou com Abraão, de forma audível aos ouvidos, pedindo a ele o seu filho. Mas o interessante é nós vemos que a fé de Abraão ela foi aprovada. Ao nós meditarmos aqui nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver algumas características dessa fé que foi aprovada por Deus. Dessa fé que não duvidou de Deus, mesmo diante do pedido de Deus, sendo algo tão grandioso, sendo algo que ele não acharia que poderia cumprir. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que a fé aprovada é uma fé que obedece. Esse subtema aqui foi inclusive o tema de uma das pregações que passamos alguns domingos atrás. Uma fé que obedece. Nós meditamos nisso como a nossa fé no Senhor precisa nos levar à obediência. A obediência daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que o Senhor nos disse por meio da sua palavra. O texto diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. É interessante nós vermos essa palavra aqui, provado, teste. É uma palavra que aparece em diversos momentos na palavra do Senhor. E essa palavra, eu não costumo trazer os originais, mas essa palavra é muito interessante. Que ela, na sua língua original, ela é peiasmos. E ela indica justamente um teste intencional da parte do Senhor para refinar, para desenvolver a nossa fé. Essa palavra indica justamente o fato de que o próprio Deus testou Abraão, não para fazer, para receber, fazer com que o pai matasse o seu filho, mas para refinar ainda mais a fé de Abraão. Abraão já tinha saído de sua tenda, já tinha deixado a sua parentela, já estava indo para a terra que o Senhor estava o mostrando. É interessante que ontem eu fui assim, ontem a Rebeca preparou um dia especial, maravilhoso,
para mim. Nós somos num museu de carros antigos, que eu gosto bastante, né? Às vezes eu pago na internet, sempre fico vendo carro antigo. E aí ela falou, vamos cair na estrada. E aí eu perguntava, mas para onde a gente vai? Não sei. Pega a marginal e vai direto. É muito ruim. Eu acho que eu me senti um pouquinho assim, de Abraão. Sair da casa, põe gasolina, tem que ter gasolina. Oh, meu Deus, para onde eu vou? Abraão, ele já estava vivendo essa realidade, ele já tinha saído da sua casa e estava indo pelo caminho que Deus estava revelando. E Deus ainda, depois de tudo isso, depois de Abraão já estar vivendo essa experiência profunda com o Senhor, Deus vem e faz com que a fé de Abraão seja mais uma vez testada para fazer com que ele crescesse. Não é à toa que ele é chamado pai da fé. E Abraão, ele de fato, como o texto nos mostra, ele oferece. E essa palavra é muito interessante, porque o texto nos diz que Abraão ofereceu. Isso indica para a gente uma disposição completa dele. Não é algo que ele gostaria de oferecer, ou queria oferecer, mas não tinha capacidade, ou pensaria, imaginaria que poderia, mas não é isso. Ele de fato ofereceu. Abraão já havia decidido obedecer a Deus, mesmo antes de saber o desfecho da história. Mesmo antes de Deus, no tempo final, vir e interromper o sacrifício. Isaac, a palavra do Senhor nos mostra que ele era chamado de unigênito. Não porque ele era o primeiro filho, porque nós sabemos que Abraão teve o Ismael, porém Ismael não era o filho da promessa. Isaac era chamado de filho unigênito porque ele era o filho da promessa. Deus havia feito a promessa a Abraão, e essa promessa não era para Ismael, era para Isaac. Mas porque Isaac era o filho da promessa, ele era o único que carregava o plano redentor do Senhor. Ele era aquele que carregava em si o cumprimento da promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão. E como aplicação para as nossas vidas, fazendo um breve parênteses aqui, nós poderíamos pensar a nossa fé, ou melhor dizendo, a fé genuína, a fé que Deus deseja que nós tenhamos, é uma fé que nos leva à obediência, mesmo quando a gente não sabe completamente o plano do Senhor. Mesmo quando nós não sabemos e não conhecemos os planos de Deus. A fé genuína é uma fé que, diante desses testes, ela obedece. Ela faz um esforço, ela se esforça para cumprir aquilo que Deus estava requerendo, para que ela seja desenvolvida. É claro que Deus, em nenhum momento, vai nos chamar e nos pedir o nosso filho. Deus aplicou esse teste na vida de Abraão, primeiro, como nós falamos, para desenvolver, refinar a sua fé, e também para que isso entrasse para a história, para nos ensinar hoje aqui, de que um homem lá atrás estava disposto a, pela palavra do Senhor, oferecer o seu próprio filho. E às vezes nós, por conta de um sacrifício de agenda, por conta de algo tão mais simples
nós negligenciamos o que Deus tem nos proposto e não temos a nossa fé desenvolvida. Nós não obedecemos coisas tão mais simples que Deus requer de nós ao longo da nossa vida. Certamente, se eu perguntar para qualquer pai aqui, essa seria a coisa mais difícil da sua vida: entregar o seu filho. Mas o fato é que, mesmo sendo a coisa mais difícil da vida, onde muito provavelmente, como você que é pai aí tenha pensado, Abraão pensou: nossa, eu daria a minha vida no lugar pela vida do meu filho. O fato é que Deus fez esse teste que era absurdamente impossível, difícil de se fazer, para nos ensinar que os testes, as provações que enfrentamos ao longo do dia a dia, são muito mais fáceis às vezes. As provas que enfrentamos da parte do Senhor, e que a gente, tendo um discernimento espiritual, a gente até reconhece isso. Fala: nossa, meu Deus, parece que eu estou sendo provado nessa situação. Será que essa prova é tão difícil como a de Abraão? Ou será que é muito mais fácil de servir? Abraão obedeceu sem hesitar. Ele poderia fazer aquilo que é a nossa tendência natural, que é questionar. Mas a fé aprovada responde com obediência para com o que o Senhor está propondo. A palavra do Senhor vem e nos mostra que a fé aprovada confia no caráter de Deus. O texto nos diz no verso 18: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E aqui nós podemos parar e refletir um pouco. Deus havia prometido que geraria uma descendência de Abraão e que essa descendência viria por meio de Isaque. Essa promessa está lá em Gênesis capítulo 21. Porém, se a gente pensa, como provavelmente Abraão tivesse pensado: bom, se eu matar Isaque, como que a promessa vai se cumprir? Ele sabia que Deus era um Deus de uma palavra só, Deus não mudava o que havia prometido. E ele poderia pensar: se eu matar o meu filho, como que a promessa vai se cumprir? É por isso que o texto nos diz que Abraão creu, porque ele levou em conta que Deus poderia trazer Isaque de volta dos mortos. Ele confiou na palavra do Senhor, porque sabia que Deus não mente, que a promessa seria cumprida e que mesmo ele chegando às últimas consequências, Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta. Quando Deus nos permite, meus irmãos, provações, testes, nós precisamos nos lembrar que a sua palavra nos mostra que Ele continua sendo fiel. Nós costumamos falar, e isso é a mais pura verdade, mesmo diante da nossa infidelidade, o nosso Deus, Ele continua sendo fiel. Fiel a o que a gente quer? Não, mas fiel à sua própria palavra. Abraão sabia que Deus era fiel para cumprir o que ele mesmo havia prometido. E esse sentimento, essa fé, precisa estar presente nos nossos corações, de crer, de confiar em Deus, mesmo quando nós acharmos, não soubermos, melhor dizendo,
onde esses caminhos vão nos levar. Nós precisamos confiar que Deus há de sempre cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecerem com o completo oposto. A palavra do Senhor vai nos mostrar lá em Gênesis que Abraão pegou Isaac, pegou a lenha, pegou tudo aquilo que era necessário. Inclusive Isaac já tinha uma certa idade, não era tão novinho mais assim. Então Isaac até ajudou a carregar a própria lenha. E o texto não nos diz que Isaac sabia onde estava indo, o que ia acontecer. Abraão apenas chegou e falou: vamos lá no monte oferecer um sacrifício ao Senhor. E eu imagino eles dois indo à montanha oferecer o sacrifício, subindo. Isaac sabia, provavelmente, a palavra nos mostra que é provável que ele já estivesse mais ou menos na adolescência. Então ele sabia como era um sacrifício, como funcionava o sacrifício. E ele sabia que era necessário um cordeiro. E eu imagino ele subindo, indo com a lenha, com tudo que era necessário. Eu gosto muito daquele desenho bíblico que tinha, né? Acho que não passa mais os desenhos. Ainda passa os desenhos bíblicos? Domingo de manhã ainda? Às 9 da manhã, lá que a gente está vivo, cara. Porque tinha o desenho de Abraão, e não sei se os irmãos se lembram que no desenho Abraão levanta o facão e aí Deus vem e para. Então, como que aconteceu assim? Mas eu gosto dessa representação. Eu gosto muito dessa representação. E o texto nos mostra que Isaac, ele também confiou no seu pai, em tudo que o seu pai estava fazendo. Eu citei uma frase aqui domingos atrás, e essa frase é maravilhosa, e ela se aplica muito bem à nossa mensagem de hoje. Que a fé, ela nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela anda, conhece e confia naquele que a está conduzindo. Abraão aqui, ele teve essa fé aprovada, porque ele sabia quem era Deus, ele confiava na palavra que Deus havia dado a ele. E ele sabia que poderia passar o que fosse, poderia subir a montanha, poderia chegar às últimas consequências da entrega do seu filho, mas Deus faria com que a palavra, a promessa fosse cumprida. O texto também nos mostra e isso é algo muito interessante de nós destacarmos aqui nesse texto, é que essa fé aprovada, ela sempre aponta para Cristo. O texto diz que pela fé Abraão ofereceu a Isaac. A história de Isaac e de Abraão, seu pai aqui, no estudo bíblico mais aprofundado, é uma prévia, é uma representação do próprio Cristo. Olha só as conexões. Abraão era um pai que entregava o seu filho. Isaac era um filho amado, e como nós falamos, ele carregava até a lenha. Mas Jesus, ele não carregou uma lenha, ele carregou uma cruz. No último momento, aqui em Gênesis, com Abraão, Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaac.
Assim como Jesus, Ele mesmo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi providenciado, que nos foi dado por Deus para nos salvar. A história de Abraão é uma representação, é uma prévia. E um dia nós poderíamos fazer toda uma série de estudos nas quintas-feiras sobre todas as vezes, todas as histórias, os textos do Antigo Testamento que apontam para Cristo. A gente já fica anos, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo que acontece, todas as histórias, todos os momentos, em todos os livros, sempre aponta para Cristo. A nossa fé só pode ser aprovada porque Cristo já passou pela provação mais difícil, pela provação que para nós era impossível, pela provação da cruz. Nós precisamos nos lembrar, isso precisa estar sempre claro na nossa mente. E hoje é um momento de ceia do Senhor, justamente para que nós tragamos à memória a prova que Cristo enfrentou, de ir até a cruz do Calvário, de ser esse Cordeiro imaculado que veio para nos salvar dos nossos pecados. Como igreja, nós precisamos sim apontar para Cristo. Tudo que a igreja faz ou desenvolve precisa sempre apontar para Cristo, porque Cristo é a prova máxima de como nós falamos da fidelidade desse Deus, da fidelidade de um Deus que havia feito promessas e que em Cristo Ele cumpre essas promessas. A fé aprovada, meus irmãos, não é aquela que nunca enfrenta dificuldades. Se alguém te disser que ser cristão é não enfrentar, não passar por dificuldades, essa pessoa está mentindo. Porque a fé aprovada ela é uma fé que obedece, que confia e que aponta para Cristo, mesmo diante desses períodos de provação, de teste. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aprender com esse exemplo bíblico de Abraão e Isaac, de uma fé aprovada que obedece, uma fé aprovada que confia no caráter de Deus, de uma fé aprovada que aponta em todas as situações a Cristo. Você está disposto a ter uma fé aprovada? Porém, para ter uma fé aprovada, é necessário que antes a sua fé seja provada, testada. Você está pronto a confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis? Porém, Deus nos ensina a confiar nele, como nós falamos no domingo passado, nos mares agitados, nas tempestades. Um barqueiro, a gente pode falar assim, e é um barqueiro que é um ditado. Um barqueiro nunca aprende a conduzir bem o seu barco se ele navegar apenas em águas calmas. Mas ele vai aprendendo, desenvolvendo as suas habilidades ao passo que ele enfrenta as ondas difíceis, os mares difíceis. E é por isso que nós precisamos nos manter firmes, perseverantes na fé, sabendo que se Deus foi poderoso para, no momento certo, dar um fim à prova, ao teste de Abraão,
no momento em que nós passarmos, e Deus sabe esses momentos, Ele há de colocar no fim também e nos fazer crescer na fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez antes de nós passarmos a ceia do Senhor. Oremos. Pai,